chamado caso Anitta nos atropelou aí com 2 meses, uma coisa desse tipo de gestão. Nós estávamos tentando tomar pé do sindicato, tarefa que não era fácil. Um mês ou um pouco mais do que isso antes do término do mandato da gestão anterior, depois de eles terem perdido a eleição, eles firmaram um contrato por 3 anos com uma companhia, uma empresa de informática, que nos custou muito caro. Nós precisamos juntar dinheiro para poder demiti-los, porque a multa rescisória era muito grande. Com isto, nós não conseguimos nem saber quem era associado, quem não era, quem estava pagando, quem não estava. Quer dizer, a desinformação dentro do sindicato era imensa. Nós, então, assim que assumimos o sindicato, mergulhamos numa tarefa árdua de colocar em ordem a casa e de entender como é que as coisas se passavam ali dentro. Inclusive com uma resistência muito grande por parte dos funcionários, que tinham, cada um estava ali há muitos anos acomodado no seu canto, fazendo aquilo que gostava, enfim, estava habituado a fazer e não estava disposto a passar por nenhuma mudança, e nós tínhamos que fazer mudança. Nós tínhamos nos comprometido a mudar o sindicato. No meio desta tarefa, desta imersão na área administrativa, houve o caso de uma senhora, uma paciente, que, aguardando atendimento no hall de entrada do Hospital Fêmea, acabou por ter o filho, por parir no hall de entrada. Também dessas coincidências que coincidem, ali estava um jornalista, um fotógrafo, e a criança já foi envolta numa bandeira do Brasil, né? Então, isso foi capa da Zero Hora. Esta foto acabou sendo prêmio depois, essa fotografia, né? Da criança que nasceu do descaso do serviço de saúde, dos médicos e tal, e envolta numa bandeira do Brasil, com toda a sua carga de simbolismo, etc. E imediatamente os 3 médicos que estavam de plantão no centro obstétrico foram escolhidos como apontados por toda a mídia. Aí, nesse caso, não foi um veículo, mas praticamente por toda a mídia, foram apontados como os vilões, aqueles que tinham se negado a atender aquela pobre senhora que estava ali em trabalho de parto. Na verdade, havia, e eu disse várias vezes nessa ocasião, o médico tinha o tamanho certo para ser o culpado. Ele não era tão pequeno como o porteiro, que foi quem deu a informação, né? Porque culpar o porteiro, bom, isso, a corda sempre rompe do lado mais fraco, etc. Não traria nenhuma satisfação para a opinião pública. E o diretor do hospital era de indicação política. Ele vinha, podia ele ser apenas o diretor do hospital, mas tinha um respaldo político de autoridades muito fortes. Então ele era grande demais para ser o responsável. O médico estava na medida certa, né? É doutor, supostamente ganha bem e não dá bola para os pacientes e deixa que a pobre mulher tenha o seu filho no hall de entrada do hospital. Nós, desde logo, ouvimos os colegas, vimos que isto era uma grande farsa. Havia uma ordem da direção do hospital de como a UTI neonatal estava já sobrecarregada, então que as parturientes que chegassem ao hospital fossem encaminhadas a outro hospital, para não acontecer de termos uma superlotação maior, se é que existe isso, uma superlotação maior dentro da UTI neonatal, que acabaria propiciando infecções, a disseminação de doenças contagiosas pela proximidade dos recém-nascidos, etc. Quer dizer, tem toda uma questão médica, técnica aí por trás disso, correta. Então havia uma decisão da diretoria escrita, que desapareceu, dizendo que, ordenando a portaria que as pacientes fossem encaminhadas. É evidente que não se devia encaminhar para outro hospital que estivesse em franco trabalho de parto. E aquele que pudesse deslocar-se para outro hospital deveria deslocar-se porque teria uma chance de que seu filho tivesse melhor atendimento.
Esta senhora Anita já tinha estado no Hospital Presidente Vargas, que não tinha leito, tinha estado na Santa Casa, que não tinha leito, chegou no Hospital Fêmea, onde disseram que não tinha leito, e ela resolveu ficar na sala de espera, apesar disso. Ela também é uma pessoa de poucas luzes, não era uma pessoa que estivesse ali premeditando nada, uma pessoa que se defrontou, que bateu contra o paredão de um SUS impessoal e completamente incapaz de perceber o sofrimento e o sentimento das pessoas. Ela bateu neste paredão e por inércia ficou ali e acabou tendo seu filho no hall de entrada. Eu me lembro que muitas vezes recomendei aos 3 colegas, que são médicos, que estavam muito assustados, que nunca tinham dito uma palavra para a mídia, que não, né, que tremiam quando se falava em imprensa, como o comum das pessoas. As pessoas não estão acostumadas à entrevista. Quando elas são chamadas a falar na TV, ficam assustadas, ficam temerosas. Eu inúmeras vezes recomendei a eles que, por mais que fossem provocados, não fossem dar entrevista, não dessem entrevista pelo telefone, não se manifestassem, e dizia, deixa que o sindicato fala pelos médicos. E nós, da direção do sindicato, eu em especial, que não estava envolvido pessoalmente, que não estava sendo acusado de nada, e portanto estava numa situação muito mais cômoda, disse repetir para a imprensa o que de fato tinha acontecido. Lembro hoje, meu amigo pessoal, Lazier Martins, que inúmeras vezes disse, mas se eles são inocentes, por que eles não vêm aqui dizer isto? E eu sabia muito bem, né, que se eles fossem, seriam trucidados, seriam esquartejados, porque já havia um pré-julgamento. A sociedade, a imprensa, enfim, os meios de comunicação, já tinham julgado e condenado esses médicos previamente. Eles eram os vilões do tamanho adequado. Nós pressionamos muito o Conselho Regional de Medicina para que viesse a nosso favor. Um dos diretores era envolvido nesse imbróglio e era conselheiro do Conselho Regional de Medicina, o que pode ou não ter interferido na demora do Conselho em tomar alguma decisão e acabou sendo praticamente neutro, isento, ausente, distante deste processo. Mas nós conseguimos, afinal, com o tempo, reverter na justiça. Os médicos foram punidos com 1 mês de suspensão, nós conseguimos reverter, e não só eles ganharam o seu mês de salário de volta, que era o menos importante, mas principalmente conseguimos provar para a opinião pública de que aqueles médicos não eram culpados. Isto foi manchete de jornal, foi capa de jornal, foi matéria de jornal de televisão, vários dias, isso durou um período de mais de semana, e nesse período todo, a cara que apareceu, né, a cara para ser batida, que apareceu foi a minha. Então, de certa forma, o sindicato se firmou muito ali perante os médicos como uma entidade completamente diferente daquela que vinha sendo antes, né? Não querendo dizer que a atitude era inferior daqueles que nos precederam, em nenhum sentido, mas de que era diferente, de que o sindicato ia para o enfrentamento, que nós não fugíamos de qualquer debate, que mesmo que fosse uma causa perdida, como todos tinham a certeza de que era, nós iríamos lutar até o fim. E isto deu uma imagem muito forte, inicial, de certa forma, ajudou muito o sindicato nesses primeiros momentos, a mostrar para a categoria que aquilo que nós tínhamos dito em campanha realmente estava acontecendo. Afinal, os médicos tinham quem os defendesse mesmo nas situações mais adversas.